Só gente bonita, mestre líder aqui falando. Também os cães, hoje eles estão esquisitos, estão carentes. Não sei o que aconteceu. Mas pelo menos eles estão aparentemente felizes, né? Nós já caminhou hoje, eles me levaram para passear, nem fui eu que levei eles para passear. Eu vou regar as plantas, vocês podem ver que está nublado. Hoje nem fez muito sol. Mas tempo nublado não rega a planta. A verdade é essa, tempo nublado não rega a planta. Então não é porque está nublado que as plantas vão ficar úmidas, né? Então nós vamos ligar aqui nosso novo sistema de irrigação, bem melhor. Ai, ai, droga. Segunda vez que eu machuco com esse toco. Nossa senhora. Nossa senhora, gente, esse tipo de coisa acontece. A vida na roça é meio complexa. Agora vamos começar a nossa tarefa, né, de regar as plantas. Aqui. A gente começa por aqui. Enquanto eu rego as plantas, já tem um vídeo meu carregando, eu levei muito tempo, porque eu aproveito o momento de máxima insolação, né, que mesmo que a gente não está vendo o sol, o mormaço, que é ultravioleta, passa pelas nuvens, e é ele que agride. Olha, gente, minhas mudinhas estão nascendo, minhas sementes, né? Fico feliz, pensa no homem que fica feliz. Eu. Mas, sobre o que eu quero falar? Evidentemente, droga, não é sobre as plantinhas, né? Nós vamos falar sobre o fim do governo Trump. E o engraçado é que o vídeo que eu estou carregando, que eu gravei às 9 horas da manhã, foi antes de eu receber a notícia de que o governo dele acabou. Simplesmente porque uma medida judicial anulou todo o projeto dele, da Dia da Grande Libertação, seja lá a bobagem do nome que ele deu para o programa dele de sancionar o planeta inteiro para resolver os problemas internos dos Estados Unidos. As consequências disso, quer dizer, o governo dele acabou. De verdade, o governo dele acabou. Não existe mais governo Trump. Ele conseguiu a proeza de governar 5 meses, né? Não chegou a junho, não. O governo dele durou 5 meses. Muita fumaça, fogo nenhum. Normalmente é o que acontece, né? E o pior é que ele nem era, tipo, um novato, né? Primeiro governo, às vezes o cara empolga, né? E não sei o que mais e tal. Não, não é o caso. É a segunda vez que ele está sendo presidente dos Estados Unidos. Era para ter aprendido alguma coisa com a experiência. Mas eu acho que foi o Nelson Rodrigues, né, que disse que os canalhas... Olha, gente, nascendo muita semente mesmo. Foi o Nelson Rodrigues, né, que disse que os canalhas também envelhecem. E é verdade, a gente se esquece disso. Os canalhas também envelhecem. E não necessariamente envelhecem bem, né? Nós temos muitos exemplos aí de canalhas que envelheceram mal. Certo? Envelheceram muito mal. É só mais um caso. Né? Não é nada que chama a atenção do mundo, não. De toda forma, gente, o que aconteceu? O Tribunal de Justiça cancelou todas as tarifas, né? Que ele impôs, todas as sanções na forma de tarifa. E agora o governo vai ter que devolver o dinheiro. Quer dizer, não só não economizou nada, não arrecadou porra nenhuma a mais, destruiu as cadeias que abasteciam os Estados Unidos, acabou com a credibilidade das empresas americanas, do governo americano, do dólar americano, forçou vários países a buscar novas alternativas, significou perdas irreparáveis, tipo as 40 milhões de toneladas de grãos. Não é porque as sanções acabaram que a China vai voltar, não. O Brasil cancela aí, a Austrália cancela aí, a Argentina cancela aí, que agora eu vou voltar a comprar dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Os 40 milhões de toneladas de grãos que os Estados Unidos deixaram de vender, não vão vender mais, certo? E eu tô falando, isso vale para carne, vale para o porco, vale para tudo, vale para o frango, certo? Não vai vender novamente, não tem
não vai recuperar as perdas. Essa que é a questão. Não só vai ter que devolver tudo que arrecadou, como nenhum, nem o mais miserável dos erros cometidos vai poder ser consertado. Porque não tem como voltar atrás. Simples assim, cara. Camarada, não há como voltar atrás. Certo? Definitivamente não há como voltar atrás. Espera aí, falar em voltar atrás, eu tenho que ligar a bomba para carregar mais água, senão a água acaba. Só um momento, gente. Então a gente volta, a gente fala sobre isso. Como assim, Leila? Não tem como voltar atrás. O exemplo que eu dei, eu acho que é claro, né? As compras que a China faria dos Estados Unidos e por causa das sanções cancelou. Elas não vão voltar aqui, ó. A gente tem que ligar a bomba, porque senão a água acaba no meio do, né? Então, assim, isso vale não só para carnes, não vale só para vegetais, não. Uma porrada de coisa que os Estados Unidos tinham vendido, os compradores cancelaram a compra e não vão simplesmente voltar a comprar. Prejudicou enormemente as empresas americanas. Por quê? Porque fortaleceu os concorrentes, obrigou governos estrangeiros a buscar alternativas, mostrou para o planeta inteiro que os Estados Unidos não são minimamente confiáveis, que não é uma boa ideia confiar neles, certo? Que não se pode depender deles, essa é a verdade, e aí os países já buscaram alternativas. A China já se entendeu com a Índia, o Japão, surpreendentemente, já se entendeu com a China, com a Coreia, com a Indonésia, aumentou os negócios com a Índia expandiu seu portfólio de negócios, a China também ampliou a vantagem comercial que ela tinha em vários continentes do mundo, incluindo a América do Sul, porque países como o Brasil entenderam, cara, não dá para confiar nos Estados Unidos. Nós precisamos de alternativa, precisamos de plano B. E foi basicamente o que as nações buscaram, né? Soluções alternativas, parceiros alternativos. E aí você trocou de parceiro, é igual você terminar com a namorada. Cara, não volta. Não é assim. Entendeu? Você terminou um relacionamento para ficar com outra, a outra não te quis, e aí você não vai voltar no que você estava, não, camarada. Já era. Perdeu o playboy. Perdeu o piá de prédio. Acabou. Então, a situação dos Estados Unidos, depois de 5 meses, inacreditavelmente, não chegou a 6, né? Vamos por 6. Vamos por 6 meses, porque já estamos quase em junho. Depois de 6 meses de governo Trump, está muito pior do que estava antes dele. E conseguir a proeza de piorar o país entregue por Joe Biden, eu vou falar para vocês. Uau! É um feito. De verdade, é um feito. Vai poder entrar para a história, ó. O presidente Donald Trump, em seu segundo mandato, ele conseguiu piorar o péssimo país entregue por Joe Biden. Ele já tinha conseguido piorar o péssimo país entregue por Barack Obama. No primeiro mandato dele, ele já tinha conseguido fazer isso. Entregar um país pior do que ele pegou, porque ele entregou para os Estados Unidos um país pior do que aquele que Obama 2 entregou para ele. Eu vou falar para vocês. Isso já era uma proeza. Agora ele conseguiu repetir o feito. Só que numa escala descomunal e num tempo ainda mais curto. Certo? Num tempo ainda mais curto. Entregou o país pior em bem menos tempo. Em bem menos tempo. Uau! Parabéns! Que feito! E como eu já disse, não dá para desfazer as burradas que ele fez. Não é simples assim. Vai ter que devolver o dinheiro. Todo o dinheiro que ele arrecadou por causa das sanções, né, das novas tarifas, do dia da libertação. Vai ter que devolver. Correto? Vai ter que devolver tudo. Então, quer dizer, não significou arrecadação extra. Na verdade, vai significar despesa. Negócios, cadeias inteiras de negócios foram desfeitas.
e não poderão ser reconstruídas. Olha, gente, meu gilozinho, eu falei que ele ia sobreviver. Sobreviveu. Ah, olha só, como é que é as coisas. Tá esquecendo de regar minhas rosas, minhas roseiras. Eu quero roseira, para isso eu tenho que mantê-las regadas. Para elas vingarem todas. Perdão, gente. Perdão, roseiras, mas estou eu aqui. Bom, voltando ao assunto. Enquanto eu rego as roseiras. Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que as 5 vão pegar. Já pensou? A gente pensa numa roseira bonita. Nossa senhora, fala sério. E eu tenho umas sementes de flor ali, que eu vou ver se eu planto hoje mesmo. Se eu não conseguir plantar hoje, eu planto amanhã. Amanhã é um dia que já tem muito serviço, que eu me preparo mentalmente. Mas talvez eu tenha conta de plantar hoje. Tá vendo esse espaço aqui? Então vai nascer mato de qualquer jeito. Então, ao invés de mato, eu tenho umas sementes de flor. Eu vou misturar elas todas, misturar tudo. E vamos ver o que nasce, né? Vamos ver o que nasce. Que cresce junto com as roseiras. Porque aí eu bloqueio essa saída aqui com flores. Lembra de eu dizer? Flor é importante, cheiro é importante. Eu vou plantar cúrcuma. Ganhei. Plantar os rizomas de gengibre que eu ganhei. Então, vai ficar perfumado, vai ficar diverso. E aos poucos eu vou eliminando as pragas, né? Sem usar agrotóxico. Só no controle biológico. Certo? E o controle biológico feito assim, cara, com beleza. Droga, minha mangueira tá vazando em algum lugar. Ah, mas não é muito não, são as gotinhas. Não chega a prejudicar não. Dá para lidar. Mas voltando aos Estados Unidos. Cara, o que o Trump fez é inacreditável. E o que as empresas norte-americanas vão colher é mais inacreditável ainda. Porque a desdolarização foi acelerada, fortemente acelerada, e não só acelerada. Ela foi aprofundada, ela foi ampliada. Acelerada quer dizer que ela acontece cada vez mais rápido, cada vez mais países deixam o dólar. Aprofundado quer dizer que em cada vez mais situações troca-se o uso do dólar por outras moedas, inclusive e principalmente moedas nacionais. E ampliada quer dizer que cada vez mais países, cada vez mais empresas, em cada vez mais situações deixam de usar o dólar. Isso tudo por quê? Por causa do gênio, né, com o J, do Donald Trump. É impressionante, gente. Quando Camões disse, há uns 500 anos atrás, que o governante fraco faz fraca a forte gente, é sobre isso, certo? É exatamente sobre isso. Nós estamos vendo isso acontecer ao vivo e a cores. A dissolução de um império por uma idiosincrasia, certo? Pelas contradições internas inerentes à potência, mas também por uma idiocracia, né? Um governo de imbecis. Há consequências, gente. Eu espero que o Brasil, tendo eleito Bozo e assemelhados, tenha entendido que existem sim consequências de você eleger idiotas, de você colocar gente despreparada, desqualificada para exercer cargos importantes. Sabe? Eu espero realmente que essa lição tenha sido aprendida, embora eu não seja assim tão otimista, né? Mas vamos voltar aos Estados Unidos, cujo governo acabou, né? E agora, o que eles vão fazer? Eu não sei se vocês repararam, no nosso grupo estava até vendo uma discussão capitaneada lá por algumas pessoas, segundo o qual
pelo menos aparente, que a qualidade física do Trump degringolou. Sabe, parece que ele não está necessariamente com toda a saúde, certo? Que ele não está realmente no ápice da forma física e que, desde que ele assumiu, não se sabe por causa do tiro na orelha, mas provavelmente não só por causa disso, pela própria idade, né? Diferente do Lula, cujas coxas é mais grossa que as minhas, que faz exercício. O Trump não, né? O Trump bebe umas coisas, o Trump cheira umas coisas. E não tem um estilo de vida muito saudável, né? Lulindo não, Lulindo tá, apesar de também ser quase um octogenário, ele tá numa forma física muito melhor do que a minha. Sou 30 anos mais novo que ele. Trump não, cara, ele não levou a saúde muito a sério, não. Acho que ele acha que cuidar da saúde é coisa de gay, né? E que coisa de gay é uma coisa ruim. É isso. Ele tanto acha que ser coisa de gay é algo demeritório, quanto acha que cuidar da saúde não é macho o suficiente para gente como ele, né? A prova de masculinidade é não ter zelo nenhum com a saúde. Não caminhar, não fazer exercício, não procurar dormir bem, não procurar uma dieta adequada para o estilo de vida, para a idade, né? Ele deve achar tudo isso muita gaysice. Como é que o Stallone chama isso? Homem soja. Então ele deve achar que alguém que não seja um misógino, que não seja homofóbico, que não seja transfóbico, alguém que se cuide, certo? Alguém que não seja um escroto, certamente é um homem sojado. Certeza que ele acha que é um homem sojado. Então tá, né, Trump? Confia no seu potencial. Vai nessa, vai firme. Confia no seu potencial. Esse canteirinho aqui não tem nada de muito útil nele não, cara. Eu vou ter que... Sabe, eu não tô conseguindo ver planta nenhuma aqui. Nem lembro o que eu plantei aqui, mas seja o que eu plantei, não vingou. Não vingou mesmo. Você tem uns pés de... Olha lá, ó. Mostarda e tal. Mas fora isso, eu não tô vendo nada. Depois eu vou ter que vir aqui com mais calma, arrancar isso aqui tudo. Mas eu vou precisar de canteiro de toda forma, porque tem muita semente de... Ah não, aqui ó, tem uns... Entendi o que eu plantei aqui. Amendoim. Mas nasceu pouco. A semente era muito velha também, né? Por isso que nasceu tão pouco. Seja como for, depois eu vou aos poucos, vai fazer um desbaste aqui. E esses amendoim aqui não vão me impedir de plantar gengibre, brócolis, repolho, couve-flor, não. Certo? Não impedem, pelo contrário. O amendoim é uma leguminosa. Então deixa o solo mais fértil. Aos poucos a gente vai, nunca limpa de uma vez, se não deixar o canteiro pelado. Certo? Mas aos poucos nós vamos limpando isso aqui. Olha lá, tem bastante mostarda. Hoje na janta acho que eu vou fazer mostarda. Tem muita mostarda. Eu posso comer mostarda. Graças a Deus, gente, porque verdura não vende lá embaixo. Não tem verdura. E isso seria uma vergonha, né? Seria uma vergonha. Então, um pedação de terra boa dessa, com água pura dessa, num solo bom desse, eu comprar verdura. Uma vergonha. Então, verdura a gente tem. Está ampliando. Já temos rúcula, já temos mostarda, já o rabanete é um legume, né? Mas já temos também. Então as coisas estão caminhando. Melhor do que para os Estados Unidos, né? Melhor do que... Olha só, gente, da onde? Hoje eu vou comer mostarda. Olha o tanto que a gente já tem, realmente já tem.
Tem bastante mostarda aqui. Oh, então vamos, né, comer a mostarda. Aliás, amanhã, o seu Jadir vai vir aqui para me dar uma mão. Vou dar mostarda para ele levar, né? Que na roça é assim que funciona. Assim que funciona. Bom, voltando ao assunto. Olha lá, meus agrião. Tanto está crescendo bonito, gente. Nossa senhora, que coisa boa. Olha lá, a mudinha de hortelã que ficou perdida aqui. Ela também tá aqui, ela. Vou deixar ela crescer só mais um pouquinho e vou colocar ela em outro lugar. Que o hortelã, gente, deixa eu explicar para vocês, duas plantas que não são absolutamente amigas de ninguém, de nenhuma outra planta. A hortelã e a salsinha. Hortelã e todos da família hortelã, a menta também. Inclusive eu quero ver se mês que vem tá chegando, né? Então eu tenho que pagar minhas contas. Pagando minhas contas, eu quero comprar muda de figo, quero comprar muda de menta, quero comprar... Menta não é igual hortelã, tá? É outra planta. Quero comprar muda de menta, quero comprar muda de figo, quero muito. E vamos ver, né? O que sobra de dinheiro. Mas pelo menos uma meia dúzia de pé de figo, de muda de figo, eu quero comprar. Para fazer a linha lá de figo ao lado da linha de milho. E também quero comprar mais semente de flor. E quero comprar muda de menta. Muda de elefante. Nossa, pensar que lá em Alto Rio Doce tinha para todo canto, era o mato que crescia. Mas eu não vou ficar chorando, eu vou comprar mais muda, plantar levante. Levante é mais um chá que eu vou ter. Todo tanto de chá que a gente tiver é bom. Certo, todo tanto de chá que a gente tiver é bom. Esse pé de milho não está muito saudável. Vou ver se eu jogo um esterco de galinha extra aqui. Né? Esse canteiro aqui eu não preciso manter ele limpo, não. Só não deixar o mato crescer demais. Porque aqui tem semente de manga, semente de caju, de cajuí, de taperebá. Certo, que eu quero ver se nasce. Eu desconfio que vai nascer. Então isso aqui é um canteiro de muda frutífera. Semente frutífera. Eu plantei a semente aqui. Então esse aqui é só eu deixar mais ou menos. Você tá vendo aqui, ó? Tem essas... Essa aqui é vagem. Tem umas rúculazinhas. Então eu vou deixar a vagem crescer. Ela tá crescendo bonitinha. Arranco só o mato que destacar. Igual prego. Destacou, você mete martelo. Ah, isso aqui destacou, tá vendo? Destacou, você arranca. Simples assim. Destacou, arrancou. Né? Destacou, arrancou. Se não destacou, não precisa arrancar. Aqui, isso aqui. Isso aqui não? O que é isso aqui? Uai. Esse aqui não é vagem, não. Isso aqui é outra coisa. Descer alguma coisa que eu plantei. Mas vocês entenderam a lógica? Nunca deixa o solo pelado. Vai arrancando o mato que destacar. Bom. Eu às vezes eu me perco na horta. Nos prazeres da horta. E ignoro as agruras da geopolítica, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, que tem muito mato destacando. Vamos arrancar. Enquanto eu arranco, a gente volta no tema. E agora, José? Estados Unidos acabaram? Camarada, eu ouso dizer que sim. Que os Estados Unidos já era. Que eu arranquei sem querer essas duas folhas de... cebola. Vamos aproveitar ela. Tá vendo? Vai arrancando o mato que destaca. Sem fazer intervenções muito ferozes. Para não machucar a terra. A gente tem que tratar ela com carinho.
né? E a gente tem que tratá-la com carinho. Mas a pergunta que eu, aproveitando para voltar ao tema, a pergunta que eu quero fazer agora é a seguinte. O que vai ser do governo Trump daqui para frente? Acabou. Seja porque, como eu disse, ele não está com uma aparência muito saudável, né? Você sabe que coisas podem acontecer quando você toma um tiro sem querer, alguma toxina, alguma coisinha pode ser injetada, né? Claro que a gente não torce por isso, de verdade, sem cinismo. A gente não torce por isso, mas nós estamos falando de Estados Unidos da América, né? Essas coisas lá acontecem. Lá essas coisas acontecem. Aqui, esse capim de cavalo, gente do céu, como pode uma praga igual capim de cavalo. Dá vontade de ir atrás do infeliz que trouxe isso aqui para a horta e obrigar ele a arrancar pé por pé. Nossa Senhora. Olha isso aqui, ó, tá cheio deles. Tem que arrancar enquanto é pequeno, que depois não tem jeito não. Aqui, ó. Nossa Senhora. Lembra que eu falei? Arranca quem destacar. Quem destacar se elimina. Vamos lá. Quer ver se eu consigo? Agora é mangarito. Em catalão tinha. Não consegui trazer. Mangarito, cardamomo, ariá. Essas coisas eu tinha e perdi. Mas, na graça de Deus, eu vou refazer. Sabe, a vida é assim, já não pode. A gente perde, claro que a gente perde. Na verdade, a gente perde mais do que a gente ganha. Mas a gente só é derrotado, que é diferente de perder, se a gente desiste. Sabe, se a gente para. Eu não estou disposto, não, cara. Não estou disposto mesmo, olha lá, ó. Só essas duas mudas de batata doce roxa. Perdi. Quando eu pagar minhas contas, primeiro tem que pagar as contas, né? Que já começa daqui uns dias. Se eu conseguir pagar as contas, sobrar dinheiro, outra coisa que eu quero comprar. Mas se eu conseguir a batata, eu consigo transformar ela em muda. Ou eu compro a muda e transformo ela em mais muda. Mas eu quero encher isso aqui de batata doce roxa. Como eu disse, ela não é a mais saborosa, mas é de longe a mais saudável. Então, eu quero ter bastante batata doce roxa. Igual eu já tenho batata doce laranja e batata doce branca, né? Aqui, ó. Se vocês repararem, eu até ganhei um formicida, mas eu vou gastar muito pouco. Se vocês reparar, é uma formiguinha. Custa achar uma formiga indo pro formigueiro. Qual foi a minha estratégia para derrotar as formigas? Gente, vocês viram eu jogando água no formigueiro 2 vezes? Na verdade, eu joguei 4. Por que jogar água no formigueiro funciona? Principalmente eu estou falando de formiga cortadeira, tá, gente? Por que funciona? Não é porque elas morrem afogadas. Não, eu não matei as formigas afogadas. É que o maior inimigo do fungo é outro fungo, de qualquer fungo. Qual que é o maior inimigo de qualquer fungo? Outro fungo. Então, quando você joga água dentro do formigueiro, de maneira contínua, joga um dia, espera um outro dia, joga de novo, espera 2 dias, joga de novo, espera 3 dias, joga de novo. Você favorece a proliferação de outros fungos que vão matar o fungo do qual a formiga se alimenta. E aí o formigueiro inteiro morre. Porque se você faz, você pensa, mas aí formigueiro, a câmara do formigueiro vai até lá debaixo do galinheiro, gente. Tem buraco de formigueiro nesse quintal, num raio de uns 40, 50 metros quadrados. Você tem buraco de formigueiro. Então não adianta você falar assim, você jogou
a água num buraco e aí outros vão. Não, não vão. Porque a lógica é adoecer toda a plantação de fungo das formigas. E aí o formigueiro todo vai morrer. Não porque as formigas ficarão doentes. Tá vendo? Mesmo outros buracos, a quantidade de formigas já diminuiu brutalmente. Por quê? Porque eu adoeci o formigueiro. E a doença se espalha. Lembra do isolamento social? Que funcionava? E que o então presidente falou que era uma bobagem? E que isso custou 600 mil mortes desnecessárias, que não precisava ter acontecido? Então, o isolamento social serve para isso. Agora, as formigas são um animal social. Elas não ficam isoladas. Não a abelha. Que isso, minha filha? Elas não ficam isoladas. Elas ficam uma do lado da outra. Gente, eu sei que eu sou doce, mas não é tanto assim também não. Né? Então, assim, a ideia aqui de jogar água no formigueiro é exatamente adoecer os fungos dos quais elas se alimentam. Contaminar esses fungos com outros fungos. E aí sim, aí dá para conseguir ir na raiz do problema e eliminar os danados. Danados das formigas. De todo jeito eu ganhei. Obrigado, Maristane. Eu ganhei muito formicida. Porque uma coisa é esse formigueiro aqui. Essa propriedade está cheia, está infestada de formigueiro. E eu não posso jogar água em todas. Eu pude jogar nesse porque é o que mais estava me estorvando e principalmente aqui na horta eu tenho acesso à água. Eu basicamente peguei a torneira ligada e teve um que eu deixei meia hora, literalmente meia hora, entrando água dentro do formigueiro. Para a umidade entrar em todos os cantos dele. Agora não dá para fazer isso no meio do pasto, no meio do futuro milharal, no meio do meu mandiocal que fica ali, não dá. Certo? Simplesmente não dá para fazer isso no meio das frutas. Então, para esses casos, eu vou usar formicida. Qual formicida? Mais ecológico. Que não ataca as formigas, que ataca o fungo do qual ela se alimenta. Né? Então, se aqui tivesse tamanduá, e eu desconfio que não tem, se aqui tivesse tamanduá e os tamanduás comessem as formigas, isso não seria um problema para elas. Para os tamanduás, perdão. Por quê? Porque o tipo de formicida que eu ganhei é o tipo de formicida que ataca o fungo, não a formiga. Certo? Acho que a melhor estratégia é exatamente essa. É horrível dizer isso. Mas é a estratégia que o exército, o povo e o Estado de Israel estão usando contra os palestinos. Matar de fome. Horrível dizer isso, sinceramente. Dá pra gente ver a monstruosidade do que o Estado de Israel está fazendo. Porque a estratégia é a mesma que a gente usa para eliminar o formigueiro. Ou as formigas saem e vão para outro lugar, todas vão morrer de fome. É horrível dizer isso. Mas é basicamente a mesma estratégia do Estado de Israel. Certo? A mesma estratégia sionista contra o povo palestino. É essa. E funciona. Ela é brutal, ela é cruel, ela é desumana e ela funciona admiravelmente bem. Certo? Se você pensa só na estratégia, só na tática, ignora a humanidade, é claro que não está falando em ter humanidade com formiga, né? Não vamos ter um tratamento humano para formiga. Olha o tamanho de mato. Eu estou cercado porque quase 1 milhão de hectares de mato. Então o que não falta aqui é lugar para formiga. Elas estão aqui de enxerida que é ação. Então eu não fico com dó não. Se esse aqui fosse o único quintal no meio de uma cidade repleta de concreto, ok, mas não. Isso aqui é um cantinho, vocês viram cada minuto, né, de eu tentando trabalhar isso aqui. Vocês viram o trabalho que está dando, o trabalho que deu para a gente chegar até aqui, ainda falta muito. Certo? Agora, por exemplo, hoje, tudo dando certo, tá vendo aquela área pelada ali? Se não der amanhã, né, eu não sei, eu faço depois da manhã, e talvez eu já comece hoje. Aquela área pelada ali, eu vou mostrar para vocês como é que se planta uma milpa. Certo? Vou pegar, assim que eu terminar de cuidar dessas plantas, quer ver se eu pego uma trena, pego a picareta e mostro para vocês como é que se monta uma milpa. Milpa é um estilo de cultivo ancestral em que você planta milho, feijão e abóbora no mesmo terreno. Tem
os passamentos e tal, mas é coisa tranquila. E era que as antigas comunidades indígenas faziam no continente americano. Muita gente ainda planta assim na Colômbia, no México, na América Central. Muita gente ainda planta usando essa estratégia de milpa. Eu vou aproveitar aquele lugar ali de solo horroroso e mostrar para vocês como é que uma milpa melhora inclusive o solo. Certo? O que a gente está fazendo aqui é uma coisa meio regenerativa, né? Uma coisa meio regenerativa, tentar... Cara, o tanto de cebolinha que nasceu, salsinha que nasceu aqui, santo Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Vou até dar um jeito de fazer mais um canteiro. Quando essas salsinhas crescer um pouquinho a mais, vou fazer outro canteiro de salsinha, deixar as que estão aqui e plantar mais salsinha. Por que tanta salsinha? Porque isso eu posso vender. Posso ganhar um dinheirinho. Se eu vender cada massa de salsinha, não sei quanto eles pagam aqui, uns R$3. Mas se eu vender 10 massas de salsinha, 30 conto. 30 conto dá 4 litros de gasolina. Que é para usar na roçadeira. Né? Então é assim, de centavo em centavo, gente. De centavo em centavo. Mas para isso, só esse tantinho de salsinha não dá, né? Mas tem muita muda, então eu vou refazer aquele canteiro ali, que eu usei como sementeira, agora que eu tenho outra sementeira. Vou refazer ele e vou usar ele para plantar salsinha. Assim que essas mudas crescerem. Como eu disse, salsinha só pode ser plantada com outra salsinha, né? Ela não aceita nenhuma outra planta. Mas é uma coisa fácil de vender, até mesmo aqui. Que lá embaixo tem 3 restaurantes. Então eu tenho certeza que eu consigo vender. E o próprio mercadinho é capaz de ele vender para mim, nem que seja por consignação. O próprio mercadinho é capaz de providenciar a compra dessa salsinha. Então salsinha é um trem que vale a pena ter. Ajuda a financiar o restante da horta. Correto? Isso é importante. Né? Eu ganhei uma porrada de semente do Arnaldo, eu ainda nem vi do que é. Que eu tenho, sabe, o transtorninho. Quando eu empolgo demais, aí não consigo nem agir, não consigo pensar. Só fico pensando nas mudas. Então, como eu me conheço, filhão, vou deixar para abrir essa semente só no sábado, depois da manhã. Que aí eu acordo cedinho, olho a semente que tem, já planejo e planto. Né? Ah lá, gente, as pessoas seriam mais felizes se ao invés de causar confusão, isso vale para o Trump, vale para todo mundo. Ao invés de criar encrenca, elas cultivassem as suas hortinhas. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando disso e explicar uns planos que eu tenho. Peraí, deixa eu só, vocês verem eu regar meu canteiro de alface aqui. Eu plantei uma já está começando a nascer. As sementes que eu plantei no meio da alface. Beleza, está começando a nascer algumas. Não sei se vai nascer muitas, mas algumas vão nascer. Então é isso. Né? Olha lá, tá vendo? Lembra que eu falei arranca que se destacar. Destacou, arranca. Não é para destacar. Destacou, arrancou. Simples assim, tá vendo? Destacou, arrancou. Arranca só o que destaca. Não faz movimentações muito grandes, muito bruscas na terra, não. Ah, isso aqui são as cenouras coloridas. Elas estão nascendo. Isso é bom. Cenoura, rúcula, alface. Você pode plantar umas no meio das outras. Elas crescem em tempo diferente. Rabanete. Inclusive daquelas rúculas que vocês viram, boa até, eu vou deixar os pés mais bonitos para florescer. E aí eu tirar a semente delas. Sempre que possível, gente, produzam suas próprias sementes. Se ficar dependente de semente é muito ruim. Muito ruim mesmo. Essas
Isso aqui é batata doce laranja. Precisa regar? É só olhar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá seco. Mas olha debaixo, não tem plantinha, tá úmido. Tá vendo que você não pode deixar o solo pelado? Solo pelado, ele seca muito rápido. Então, mesmo que não fique bonito, dê uma impressão de desordem, de bagunça, não deixe o solo pelado. Ah, poderia cobrir de, sei lá, palha, mas eu não tenho, então melhor deixar o matinho. Só vai arrancando à medida que ele se destaca. Igual esses aqui estão se destacando. Destacou, arrancou. Que mandou destacar. Não destaca, mato. Destacou, a gente vai arrancar você. Se você não destacar, você continua vivendo. Você vai ser arrancado quando se destacar. Vai cuidando aos poucos, vocês vão ver. Gente, escreva o que eu tô falando. Sortinho aqui vai ficar bonita. Vai ficar produtivo. Escrevam isso. Né? O que é que eu quero fazer? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo essa área aqui? Ressecada, seca. É aqui que eu vou plantar uma micromilpa. Para vocês verem como é que se planta milho, feijão e abóbora. A linha de milho vai ter que ficar a cerca de 1,5 m uma da outra. Então dá para fazer 2 linhas de milho, paralelas aqui, ó, 2 linhas de milho. Dentro da linha de milho você tem 2 linhas de feijão. E os milhos ficam a linha 1,5 m uma da outra. Mas basta você deixar uns 25, 30 centímetros entre uma copa de milho e outra. Você faz 2 linhas adensadas de milho. Você planta feijão. Vou plantar 2 linhas de feijão dentro das linhas de milho. Uma linha de feijão externa à linha de milho. Aqui, como aqui o solo é mais fofo, é aqui que eu vou plantar as abóboras. As abóboras você planta de 3 em 3 metros. Então vai plantar, se eu planto um ali, outro 3, outro aqui. Vai plantar 3 covas de abóbora, 2 linhas de milho e 3 linhas de feijão. E a gente vai colher as 3 coisas. Mesmo, olha lá as galinhas, ó. Mesmo num solo judiado que nem esse, dá pra gente colher as 3 coisas. Está previsto uma chuva boba, mas uma chuvinha. Talvez aconteça sábado. Se não acontecer, eu molho o terreno usando a mangueira mesmo. Certo? Aqui eu só estou molhando que nasceu uns pés de, olha lá, de almeirão aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é almeirão, esse aqui é almeirão. Esse aqui tá bem judiado, é almeirão. Tá judiado, mas é só jogar água que ele fica desjudiado. Certo? A gente rega e ele vai crescer. Então aqui eu vou fazer uma micromilpa só para vocês verem como mesmo um terreno imprestável que nem esse, a gente consegue florescer a vida se tiver biodiversidade. Agora nós tínhamos até um outro projeto para ampliar o galinheiro, mas ele está paralisado. Todas as nossas poucas entradas de dinheiro e economia vai ser gastado na estufa. Eu já ganhei a estufa, quer dizer, construir a estufa. Eu já vou conseguir, depois de construir a estufa, tem que instrumentalizar, né? Precisa dos canos, precisa dos, sistema de água, de irrigação. Mas acho que a parte mais importante, que é fazer a estufa, eu consigo rápido. Depois é só comprar os canos, mais uma coisa ou outra que faltou. E aí arrumar as mudas de morango, né? As minhas mudas de morango, eu vou plantar todas elas na estufa. Que já tem umas 20, 25. Cada linha de morango é 36 mudas. E dá para você colocar 3 canos de PVC por linha. Então cabe 108 mudas de morango por linha. Eu devo ter umas 30 mudas. Então se eu comprar um pacote de 50 mudas e um de 30 mudas de morango, eu já consigo finalizar a primeira linha de morangos. E morango oferece uma renda muito boa, que eu vou usar para financiar o futuro galinheiro. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que eu quero que ele funcione. Só que por enquanto eu tenho que molhar um pouco essas batatas doces,
que eu quero que elas produzam muito. Basicamente rama. Como eu disse para vocês, lá para agosto, setembro, o que der, né? O seu Jadir e eu vamos nos reunir, vamos pagar um tratorista. Certo? Vamos comprar o óleo, esse tipo de coisa, as coisas que precisa, né? Tratorista não vai ser um problema. Mas a gente vai pagar o óleo e tudo mais para arar aquela área de baixo ali, que vocês viram que eu já limpei. Que ali nós vamos fazer a tal horta de couve, que não vai ter, evidentemente, só couve. Ela vai ter, na verdade, mais a batata doce, mandioca e cana de açúcar. Mas nós vamos pôr umas couves lá também, é claro. Aquela área ali da frente eu não vou arar. Arar machuca a terra. Sempre que você puder evitar, evite de arar. Há outras maneiras de recuperar a fertilidade, recuperar a fofura da terra. Arar é só a mais extrema, é quando você não tem outra opção. Igual eu, vou usar formicida? Vou usar formicida. Mas é porque, não aqui, na horta. Na horta não. Na horta você está vendo que eu estou controlando elas com água. Mas ao longo da propriedade, ela não é minha. Então por isso que eu tenho que cuidar dela. Quando eu tiver que devolver isso aqui, tem que estar muito melhor do que quando eu peguei. É meu rastro. E o meu rastro vai ser isso aqui. Você tem que devolver muito melhor do que você pegou. Então, né, onde eu puder evitar práticas destrutivas, eu vou evitar. Se eu não puder, não tenho o que fazer, né? Nós também não somos radicais. Mas sempre que eu puder, olha lá, você não precisa molhar demais não. Você deixa úmido. A batata doce é extraordinária, eu sempre recomendo planta e batata doce, entre outras coisas, que ela aguenta frio, aguenta calor, aguenta seca. Então ela não é uma planta enjoada, certo? Ela definitivamente não é uma planta que dá muito trabalho. Esse aqui é meus pepinos. Ah, gente, olha, isso aqui é uma das abóboras, outra em boa, que beleza. Essas abóboras é uma das que eu trouxe lá do meu finado tio. Aqui a gente arranca esse mato, coloca em volta porque vai destacar. Fica fácil de achar que se eu manter ela bem regadinha, ela cresce e produz. Aqui ó, as mandiocas que eu plantei também. Essa está nascendo? Não, ainda não. Mas tem chance de nascer, mandioca nasce no pó. Deixa eu ver aqui. Não. Ela tem esperança. Né? Vou dar um jeito de limpar isso aqui. Dentro daquele princípio, né? Sem deixar a terra pelada, sem fazer alterações bruscas de uma vez. Limpa um pouco de mato, depois volta, arranca mais um pouco de mato. Usa o mato para proteger o solo. Que você deixou desprotegido por ter arrancado o mato. Então por que arranca? Porque ele pode sufocar as plantas. Porque a raiz dele compete com nutrientes pela planta que você quer que cresça. Então às vezes a gente tem que fazer isso. Arrancar. Nem que seja para usar como cobertura morta. Olha lá, aqui também eu joguei umas sementes de coentro. E elas nasceram. Eu ganhei muita semente de coentro do camarada Jordão. Vou dar uma rastelada nisso aqui. E vou jogar mais coentro ainda. Coentro. E vou jogar aqui também um dos lugares que eu vou plantar cúrcuma e gengibre. Certo? Porque, como eu disse, essas coisas que cheiram, elas ajudam muito na sanidade da horta. Inclusive eu quero ver outra coisa que nossa, onde você vai arrumar tanto dinheiro? Não sei. Vamos nos prender detalhe, ó. Mas eu quero também arrumar umas mudas de citronela, que é outra planta fantástica para você ter numa horta. Fantástica. Precisa ter citronela numa horta. Então compro umas 2, 3 mudas de citronela, quem sabe, né? Coloco elas aqui, vou esparramando, né? Olha lá o chuchu que eu plantei ontem.
O chuchu gosta de água, gente. Não precisa ter dó de água pro chuchu, não. O chuchu gosta de água. Então a gente vai manter isso aqui sempre molhadinho. Na esperança, essa semente veio bem judiada. Porque com a da greve dos Correios, que era para levar 10 dias para ser entregue, levou um mês. Mas eu tenho esperança que esse chuchu vingue. É só cuidar dele. A minha parte, que é cuidar, eu vou fazer. Certo? A minha parte eu vou fazer. Cuidar dele. Aqui onde eu plantei outro pé de chuchu aqui. Onde foi? Mas gente, onde eu plantei esse chuchu? Ah, plantei aqui. Eu sou goiano, gente. Goiano ama chuchu. Chuchu é vida. Aqui o pé de abóbora. Também tá meio desmilinguido. Dá um jeito de jogar terço de galinha aqui para melhorar a qualidade dela. Né? Outro pé de chuchu, se eu bem me lembro, tá aqui. 3 covas de chuchu. Olha lá. Aqui também já tem uns matos destacando. Vamos arrancar eles. Estacou, arrancou. Olha lá, milho, ó. O milho que eu plantei aqui tá nascendo. Que um, que outro. Certo? Um pezinho de milho, outro aqui, ali. Vamos espalhando biodiversidade nesse canteiro, nessa horta. Tá vendo? Elimina que destaca. Ah, falar em chuchu. Isso aqui, como vocês podem ver, é um pé de chuchu. Só que esse aqui já tá grandinho. Olha lá, já dá para ver os primeiros micro chuchus. Em breve a gente vai ter chuchu do outro lado. Ele tá inclusive maior. Vou até dar um jeito de mostrar para vocês. Nosso chuchu, nós temos 2 pés de chuchu aqui. Esse é um deles, é um chuchu muito gostoso. Grande, fica macio. E ali tem outro, maior ainda, só que é linhento. Mas mesmo esse chuchu que dá muita linha, eles são plenamente comestíveis. É só você arrancar ele antes dele envelhecer. Enquanto eu mostro para vocês, eu vou deixar a água escoar nesse lindo pé de jabuticaba. Porque se tiver molhado, ela produz jabuticaba. Deixa eu mostrar para vocês outro pé de chuchu. Eu vou mostrar para vocês meus planos para depois da estufa. Aqui, ó. Aqui tem outro pé de chuchu. Tá vendo? Está começando a dar flor. Em breve vai estar dando chuchu. Aí já tem um chuchuzinho aqui, outro chuchuzinho aqui. Vai dar chuchu. Vai dar que nem chuchu na cerca. Esse é o chuchu na cerca. Vai dar que nem chuchu na cerca. Deixa eu mostrar outra coisa para vocês. A gente tem que desligar a água, né? Hoje eu mostrei para vocês basicamente o processo completo. Aproveitei que o dia não está
nem muito frio, nem muito quente. Aí a gente desliga a água. Pronto. Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês. Aqui. Qual que é a minha ideia? Amanhã é dia de eu dar tronco de bananeira para as galinhas. Vai por mim, as galinhas amam. E faz muito bem para elas. Porque é um vermífugo excelente. Olha lá, um pé de mandioca. Isso é mandioca pão. Como é que eu sei que é mandioca pão? Aquilo é totalmente branco. Aqui as galinhas. Pode ver que essas pescoços pelados foi que o camarada Vladimir deu dinheiro para comprar. Eu comprei os pintinhos. Comprei 13, 12 escapou. Olha lá os patos, as outras galinhas. Pode ver que elas estão bem alimentadas. Tem milho no chão. Então, estão bem alimentadas. Agora olha isso aqui. Parte dessa área aqui eu vou emendar. Fazer tipo um galinheiro 2. Sabe, eu compro aquela tela barata que usa para construção civil, uma laranja. E cerco. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês podem dizer, nossa, leria esse mato. Porque ela vai secar. Sabe o que não vai secar? Os pés de mandioca. Tá vendo? A mandioca tá aqui. Aí, ó. Mandioca. Mais mandioca. 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 Tem uns que ficaram enormes. Ela é grandão, ó. Leite, você não capinou? Não. Não capinei. Não capinei. O tipo de mato que nasce aqui não faz necessário. Então esse pé de mandioca tá crescendo e tá crescendo bonito. Tá vendo? Tem um punhado deles aqui. Lá na frente tá cheio de mandioca aqui. Isso é tudo mandioca de raça. Olha lá a bolota, casca de bala. Tudo mandioca de raça. Então, esse mato vai terminar de secar. Quando ele terminar de secar, eu acho que não sai tão caro. A gente vai ter dinheiro para cercar essa área desse mandiocal inteiro aqui. Vai cercar o mandiocal e soltar. Olha, isso aqui é serralha. É uma delícia. Só não vou arrancar, porque eu já tenho tanta verdura, né? Mas é uma verdura muito boa. Então isso é serralha. Então eu vou cercar essa área e não sai caro não. Vai sair o quê? 20% do preço da estufa. Cerco toda essa área que tem mandioca e conecto com o galinheiro. Eu abro e deixo as galinhas. As galinhas vão fazer o quê? As galinhas vão terminar de limpar o mato e adubar as mandiocas. Quando a chuva vier, essas mandiocas vão crescer numa velocidade estonteante, me fornecendo não apenas mandioca, como manivas de mandioca de raça. Tá vendo? Ah, por que você não capinou? Primeiro que eu não tinha energia, não sei se vocês lembram. Estava no auge da minha asma, estava incêndio aqui, não tinha força. E segundo, porque não é necessário. Olha lá, tá vendo? No meio do mato seco, o que vocês estão vendo? Que planta é essa que vocês estão vendo no meio do mato seco? Mandioca. Ela sobrevive bem. Quando chegar a época da chuva, vocês vão ver o tanto que as bichas vai crescer que nem árvore. Entendeu? Então a gente tem que achar variedades que operem com o mínimo de trabalho, porque o trabalho é sagrado, o trabalho é difícil, é duro de conseguir. Sabe, cobra da saúde da gente, cobra do dinheiro da gente. Então, quanto menos trabalho, eu vejo aqueles caras falando de... que vende curso de agroecologia, né? Vende curso de agroecologia, que é o que eu vou limpar sexta-feira. Isso aqui vai ficar limpinho. Eu vou mostrar para vocês as mudas de cereja, maçã, marmelo que tá aqui no meio.
Então, aqueles caras que vendem curso de agroecologia, né? Você passa o dia inteiro trabalhando. Funciona se o seu negócio for vender curso de agroecologia. Porque se você depender daquilo para viver, para começar não tem jeito de você vender, né? Não, esses caras que vendem curso de agroecologia nunca falam o que eles fazem com a produção deles. É abundância. Sim, para uma família. Só que você vai viver de quê? De alimentar a sua família? Como é que você vai vestir ela? Como é que você vai pagar os impostos? Como é que você vai estudar ela? Então, gente, aquilo é uma farsa. Tem que ter mercado. Tem que ter condição de ter mercado. Senão é uma farsa. Certo? Bolota, nós já caminhamos. Não vamos andar mais hoje, não. Vamos pegar uma laranja. Essa laranja azeda que Nossa Senhora, mas é boa até não poder mais. Eu vou também plantar uns 10 pés de laranja. Umas 10 laranjeiras. Só que de uma variedade melhor, né? João Nunes. E aquela sanguínea. Isso aqui tudo, ó, vai encher de laranja. No meio das outras plantas. Eu já tenho uma ideia clara do que eu pretendo. Primeira coisa, minha mini estufa. Vai ficar aqui. Feita a mini estufa, nós vamos fazer um mini cercado para galinha. Na verdade não é mini, vai ser bem grande. E aí, bom, aquela área que eu limpei, deixa eu mostrar de novo. Aqui tá limpa, né? Quando chegar agosto, setembro, passar o tratorzinho. Isso aqui nós vamos terminar de derrubar. E é nisso aqui que a gente vai fazer a nossa mini queijaria. Aqui, ó. Lembra que eu falei de formiga? Que não dá para usar o método natural em tudo. Aqui é uma linha de formiga. Isso aqui é só com fungicida. Aí isso aqui tudo, ó. Passar o trator lá para agosto, setembro. Plantar batata doce. Mandioca com as ramas daquelas que vocês viram. E cana de açúcar. Certo, nessa área aqui. Então aos poucos, gente, a gente tá colocando a coisa para render. É um leão por dia, um passo por vez. Mas vai dar certo. De toda forma, tenham todos um bom dia, uma boa tarde. E até a próxima. Tamo aqui.